Oh, everybody's driving slow today. What's going on? This guy? It looks like a lady driving, maybe TCZ 447. Yes, it is a Ford Bronco, and the last three are Sierra 6 Lima. And it is not ICE, it's a person picking up takeout. É janeiro de 2026 e uma escritora de 37 anos acaba de ser morta a tiros na cidade de Minneapolis. A cidadã americana Renee Nicole Good foi baleada 3 vezes durante uma operação do ICE, a Polícia de Imigração Americana. Em 2 semanas, o CBP, a Agência de Proteção de Fronteiras, mataria uma segunda pessoa na cidade, o enfermeiro Alex Pratt, também um cidadão americano. A operação no estado de Minnesota é parte de uma guerra travada por Donald Trump contra a imigração desde seu primeiro mandato. Grandes cidades como Los Angeles, Chicago e a capital Washington também foram alvo do ICE, que prendeu e deportou milhares de imigrantes, capturando pessoas de surpresa ou oferecendo dinheiro para que se entregassem. Where we're going to pay each one a certain amount of money, and we're going to get them a beautiful flight back to where they came from. Apesar das afirmações do governo Trump de que os imigrantes detidos seriam criminosos, dados de 2025 mostram que mais de 70% das pessoas presas em centros de detenção do ICE não têm nenhuma condenação criminal, e muitos não têm sequer uma acusação para estarem detidos. Nos casos em que existe uma ficha criminal, a maioria foi condenada por infrações menores, como violações de trânsito. Apenas 8% dos detidos têm alguma condenação por crime violento. Então, por que Trump escolheu os imigrantes como seu principal alvo no segundo mandato? Qual é a base legal para as ações violentas do ICE, com policiais mascarados e sem mandados judiciais? E como é que o presidente, e de certa forma todo o país, passou disso para isso? I don't want them in our country, I'll be honest with you. Okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. Their country's no good for a reason. Their country stinks. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. These are people that do nothing but complain. And from where they came from, they got nothing. We don't want them in our country. A relação da América do Norte com seus imigrantes começou entre 15 e 30 mil anos atrás. A primeira onda migratória foi de indígenas nômades, que atravessaram da Sibéria para o Alasca e depois se espalharam por todo o continente. Mas a grande onda migratória da América do Norte começaria no início do século XVII. Nos anos de colonização inglesa, o território passou a ser visto como uma oportunidade de recomeçar a vida longe de uma Europa cheia de guerras e pobreza. Essas comunidades deram origem às 13 colônias originais, que, anos depois, e em meio a uma sangrenta guerra de independência, se consolidariam como os Estados Unidos da América. Durando até o final do século XX, esse fluxo de imigrantes também formaria a base da força de trabalho e da cultura dessa nova nação, forjada desde o início por estrangeiros. O impacto econômico, social e político dessa migração sempre foi motivo de controvérsia nos Estados Unidos, com estudos mostrando seus efeitos na mobilidade social, no crime e no desemprego. Mas foi mais tarde, durante as ondas de migração asiática, africana e latina, que o país viu uma explosão do número de entradas ilegais. Depois disso, o sentimento anti-imigração virou lei, com iniciativas que limitavam a entrada de estrangeiros e a disseminação de um discurso cada vez mais hostil a eles. E foi essa trajetória que criou o ambiente perfeito para que os Estados Unidos elegessem um dos maiores inimigos dos imigrantes em toda a sua história. Mas ele não foi o primeiro presidente a defender o maior rigor na fronteira. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. The system is broken because there are people who are exploiting human beings for material gain. We all agree on the need to better secure the border and to punish employers who choose to hire illegal immigrants. Nearly 180,000 illegal immigrants with criminal records ordered deported from our country are tonight roaming free
to threaten peaceful citizens. A eleição de Donald Trump para o seu primeiro mandato foi um divisor de águas na política migratória dos Estados Unidos. I outlined a bold new immigration reform to create prosperity and opportunity for all of our people. We will begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country. Drug dealers, gang heads, gang members, killers, and cancel visas to foreign countries that won't take them back. It will be, from now on, America first. Seguindo a tendência dos últimos presidentes, Trump quer mostrar firmeza no combate à imigração ilegal, que levou até democratas como Barack Obama a adotar um discurso mais rígido e deportar milhões de pessoas quando estava na Casa Branca. Mas nem sempre foi assim. A partir dos anos 1960, os Estados Unidos vinham flexibilizando a sua política imigratória, revogando leis discriminatórias que estavam em vigor há décadas, e passando a receber mais estrangeiros da Ásia e da América Latina. Essas populações ganhavam pela primeira vez um lugar no sonho americano. And every immigrant, by embracing these ideals, makes our country more, not less, American. O discurso parecia caminhar para uma reconciliação nacional com a ideia de ser um país construído por imigrantes. E então, isso aconteceu. Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o Congresso americano criou o Departamento de Segurança Interna, com duas divisões principais, focadas na fronteira e no interior do país, respectivamente. Foi uma mudança de direção nas discussões sobre reformas na política migratória nacional. Um período de medo e desconfiança que durou até o final do governo Bush. A tendência continuou com Barack Obama, com uma alta tão grande no número de deportações que rendeu ao democrata o apelido de Deporter-in-Chief, ou Deportador-Chefe, expulsando mais de 3 milhões de imigrantes em situação irregular durante suas 2 gestões consecutivas. Apesar do ambiente que já se desenhava há anos, o primeiro mandato de Trump foi marcado por seguidas derrotas em suas tentativas de endurecer ainda mais as leis anti-imigração americanas. Ele foi eleito prometendo A sweeping modernization of our dysfunctional legal immigration process. It is totally dysfunctional. mas sofreu vários bloqueios judiciais e não conseguiu emplacar suas políticas radicais. Uma norma de controle de fronteira, acionada em 2020, que seria mantida por Joe Biden, fez com que as deportações se mantivessem em alta na gestão do democrata. A base jurídica era uma lei de saúde pública, na esteira da pandemia de Covid-19, conhecida como Título 42. Esse dispositivo negava o direito ao pedido formal e possibilitava a expulsão automática dos solicitantes. Trump chegaria ao seu segundo mandato com outra estratégia, explorando os números entregues pelo governo Biden e o crescente sentimento de polarização no país e no mundo. We have the lowest crime numbers, despite the fact that this horrible world's worst president, this is the worst president we've ever had, Biden. No primeiro dia de governo, o presidente declarou emergência nacional na fronteira, suspendeu os programas de asilo e refúgio e facilitou a detenção de praticamente qualquer imigrante em solo americano. The 47th president wasted no time wielding his executive power, launching what he calls the golden age of America. I will declare a national emergency at our southern border. In Minneapolis, where city officials confirm a shooting occurred reportedly involving a federal ICE agent. Well, protests are continuing in and around Minneapolis after a Border Patrol agent shot and killed Alex Peretti. O orçamento do ICE, que foi de 10 bilhões de dólares em 2025, subiu para 30 bilhões em 2026 e deve passar dos 75 bilhões em 2029. Os números já são maiores do que o orçamento militar de países inteiros, inclusive o Brasil. Além disso, novos recrutas passaram a receber prêmios em dinheiro e outros benefícios financeiros para se juntar à tropa. Trump chegou a dizer que sua meta era deportar mais de 1 milhão de estrangeiros. Mas o número de pessoas cruzando a fronteira caiu drasticamente nos últimos anos. Para atingir essa meta, ele precisava focar no interior, justamente a área de atuação do ICE. Com uma força de aproximadamente 6 mil agentes em campo e operando com proteção presidencial,
o ICE promoveu grandes operações em diversas cidades americanas. No início, os agentes trabalhavam em conjunto com as polícias locais, para rastrear indivíduos procurados por crimes. Mas, na prática, depois de um tempo, o ICE estendeu esse estado de suspeição a todos, levando pessoas em situação regular de documentação para centros de detenção espalhados pelo país, revoltando as comunidades. Não demorou para que essas abordagens levassem à morte de 2 pessoas na cidade de Minneapolis, marcando um ponto de virada na investida de Trump contra os imigrantes. We're just driving behind. We're not impeding them. We're not trying to get in their way. We're not trying to stop them doing their job by any means. Like, all we're doing is recording. And they're claiming that we are domestic terrorists for filming them. And if something happens, it's documented. If something happens, it doesn't escalate. Após a morte de Renee e Alex, o governo Trump tentou emplacar uma versão oficial de que as vítimas seriam agitadores profissionais, com a intenção de ferir os policiais do ICE que teriam apenas defendido a aplicação da lei. In my opinion, she was an agitator, a very high-level agitator, so professional, she wouldn't stop screaming. A professional troublemaker. Fearing for his life, a Border Patrol agent fired defensive shots. Because this was an attack on federal law enforcement, this was an attack on law and order, this was an attack on the American people. Mas vídeos de testemunhas provaram que nenhum dos 2 casos com mortes se tratou de legítima defesa dos policiais. Com medo, a população se organizou para patrulhar suas comunidades, avisando a presença do ICE com apitos e gritos e dificultando as detenções. Com a repercussão negativa dos casos Renee Good e Alex Pratt, o governo decidiu afastar Gregory Bovino, o homem forte das operações do ICE, do comando da força. Após pressão da oposição democrata, foi decidido que os agentes de imigração passariam a usar câmeras corporais durante as operações, facilitando a identificação dos agentes e a apuração em casos de irregularidades. Com um orçamento reforçado, o Departamento de Segurança Interna prevê a contratação de mais 5.000 agentes até 2029, chegando ao total de 30.000 pessoas, e a ampliação de vagas em centros de detenção de 70 para 100.000. Os protestos contra a truculência de agentes do ICE pressionam Trump e o Congresso americano por uma reforma mais clara e regrada da imigração no país. Um processo que pode definir, de uma vez por todas, o destino de milhões de estrangeiros à espera de um lugar na sociedade americana. No estágio atual, a maior esperança é a mudança de postura de um presidente que não dá sinais de desistência em sua guerra contra os imigrantes e que os responsabiliza por crimes e pela violência no país, ainda que seja ele mesmo neto de um imigrante.